As estreias sul-americanas no Mundial foram boas, talvez até acima da minha expectativa. Mas isso quer dizer que subestimamos nosso próprio futebol? Ou será que os europeus simplesmente não estão nem aí para esse torneio? Nesse vídeo eu quero levantar esse debate com você. Vamos passo a passo para a gente embasar essas opiniões aí. Começando com o Palmeiras, que estreou primeiro. O Palmeiras pegou o Porto, que é um time extremamente respeitado no cenário europeu, mas que não vive o seu melhor momento. E eu não tô tirando mérito do Palmeiras por aqui não, porque aqui também para mim foi surpresa a forma que o Palmeiras dominou diversos atributos da equipe do Porto, que tinha ali com válvula de escape o Rodrigo Mora e tinha o Samu Aguerroá. Do restante, um time um pouco mais limitado, que teve bastante dificuldade principalmente para atacar. Talvez um quesito, eu acredito que o Porto levou vantagem, que foi na bola aérea, inclusive o Marcano quase conseguiu aí fazer 1-0 para o Porto. De resto, o Palmeiras teve mais oportunidades, o goleiro do Porto fez grandes defesas, né? Teve mais finalizações também, né? E cedeu, obviamente, menos finalizações. Merecia demais sair com o resultado positivo. Depois a gente pode falar do Botafogo e Seattle. Ah, mas pô, Seattle era um time que precisaria ser vencido, concordo. Mas acredito que o Botafogo só não teve uma vitória mais elástica porque bobeou em se recuar depois de abrir o placar e também, consequentemente, fazer o 2-0. Mas até então, né, quando o Botafogo quis jogar, ou seja, foi para fazer o resultado, o Botafogo foi extremamente superior. É óbvio que o Seattle Sounders é a última força do grupo, mas foi uma estreia até melhor do que o esperado. Ah, teve aquele lance do John no final? Sim, futebol natural. Eu acho que mexeu demais ali no finalzinho. Mas o Botafogo também fez uma estreia bem positiva para pensar, inclusive, a competir pelo menos com o Atlético de Madrid, que até esse ponto, nessa altura do campeonato, eu já não vejo tanta surpresa assim, se caso isso ocorra. Contra o PSG, aí o buraco um pouco mais embaixo, ainda assim tem uma classificação muito dificultada por conta da chave que acabou caindo. De fato, o Botafogo deu muito azar nesse quesito. Depois a gente chega nesse terceiro caso que para mim assim foi gritante, que foi Boca Juniors e Benfica. Realmente, não esperava o Boca Juniors fazer um jogo tão interessante e obviamente tão catimbado, bem no estilo Libertadores, que os europeus não estão habituados. E aí acabou sofrendo bastante o Benfica, conseguiu fazer o gol de empate só no finalzinho com o Otamendi, né? Então aqui, para mim, foi um ponto muito de inflexão. Eu falei, caramba, será que realmente os europeus estão tão acima dos sul-americanos? E olha que esse Boca Juniors é bem mequetrefe, viu? Com todo respeito ao Merentiel, que inclusive passou pelo Palmeiras e não foi bem, mas tem o Merentiel como seu principal jogador. Eu acho que isso daí já diz muito sobre o que é a equipe hoje, né? Para quem já teve Riquelme, Carlitos Teves, Palermo, Palácio, entre outros grandes jogadores, hoje o Boca Juniors é um time realmente modesto, com uma camisa extremamente pesada. Inclusive a torcida fez grande diferença, assim como a do Palmeiras, também a gente conseguiu perceber isso. Sobre o Flamengo e Esperance, é claro que o Flamengo tinha que vencer o Esperance, porque é um time tunisiano, é um time com um investimento muito mais baixo, um time que não tem grandes estrelas, tem o Ian Sassi, que deu uma baita volta por cima na sua carreira, mas que não é um grande jogador como o seu camisa 10, então era natural que o Flamengo vencesse, mas venceu também sem sofrer praticamente nenhum arranhão, venceu por 2-0, fez os gols ali de uma forma muito natural, então também foi uma estreia que, na minha opinião, foi acima, porque normalmente os times africanos costumam dar trabalho no tradicional Mundial de Clubes que a gente tem, que hoje vai ser chamado de Intercontinental. Quem lembra de Mazembe, quem lembra de Raja Casablanca, tá? Então são times exatamente desse mesmo nível do Esperance, não acredito que seja times que fogem muito a essa questão. Então aí o Flamengo foi muito bem. Claro que aqui carece de um teste maior, que a gente vai ver na segunda rodada contra o Chelsea. Aí o buraco mais embaixo, mas o próprio Chelsea contra o Los Angeles FC também não foi uma unanimidade. Então, para mim, nesse quesito, acho que o Flamengo vai conseguir bater de frente, apesar de ser a zebra desse confronto. E por fim, agora, né, praticamente a meia hora aí que eu tô gravando esse vídeo, a gente teve Fluminense e Borussia Dortmund, que para mim foi uma surpresa de todas a maior surpresa. Por quê? Cara, o Borussia Dortmund eu acompanho na Europa, eu sei que é um time
que muitas vezes acaba perdendo jogos fáceis, mas é uma equipe que há pouco tempo estava numa final de Champions League, né, enfrentando o Real Madrid. Então, me surpreendeu bastante a postura do Fluminense, que em diversos momentos foi bem superior, inclusive nos primeiros 15 minutos ali. E aí depois foi para um jogo de trocação, onde o Borussia Dortmund teve oportunidades e o Fluminense teve também, mas jogou de igual para igual. Sei que a galera brinca um pouquinho, o troféu de igual para igual, né, tal, quando vai para o Mundial. Mas assim, todo mundo imaginava que o Borussia Dortmund seria líder com sobras. Por quê? Porque a segunda força é o Fluminense. E hoje a gente viu algo diferente. Claro que contra os outros adversários da chave, que é o Mamelodi Sundowns e o San, acredito que o Borussia Dortmund já esteja, né, um pouco à frente. Mas esse confronto com o Fluminense, que até pouco tempo vivia uma situação ali próxima do rebaixamento, antes da chegada do Renato Gaúcho, me surpreendeu bastante e de novo o futebol brasileiro se mostrou melhor do que até mesmo eu achava, tá? E qual que é o meu ponto de todo esse vídeo aqui? Será que realmente a gente subestimou nosso futebol? Ou será que existem fatores que fazem com que os europeus não se sobressaiam tanto assim em confrontos contra os sul-americanos de modo geral? Na minha opinião, é um pouco dos dois. A gente subestima o futebol brasileiro, mas também os europeus estão enfrentando grandes problemas, como por exemplo uma coisa que é a primeira vez que a gente vê acontecer, que é um europeu chegar em um Mundial de Clubes em um fim de temporada, tal como a gente sempre chegou em final de temporada, ou seja, quebrado fisicamente. E isso a gente vê nitidamente, por exemplo, no jogo do PSG Atlético de Madrid, onde foi uma partida de uma rotação bem mais baixa por conta desse estresse físico que vinham as duas equipes, inclusive o PSG, né, com o final de Champions League na bagagem. E aí tem o outro fator, Estados Unidos. Muitos jogadores europeus reclamando do cansaço por questão da temperatura, ou seja, o sol muito forte, eles não estão acostumados com isso. Assim como o brasileiro, quando ia para o Mundial, normalmente pegava uma situação de frio quando era, por exemplo, lá no Japão. Então, isso tudo acabou corroborando. Então, na minha opinião, eu acho que é um fator aí que envolve essas três questões. A gente subestimar o futebol brasileiro, taticamente e também tecnicamente, os europeus estarem em final de temporada e, por fim, o calor dos Estados Unidos. Acaba que tudo isso faz com que a gente veja alguns cenários bem diferentes do que a gente imaginava antes do campeonato iniciar. O que você achou? Comenta aqui embaixo, ó. O link tá aparecendo aí na tela para uma análise completa do Mundial de Clubes e já se inscreve que vai ter mais vídeo por aqui nesse estilo e também mais analítico. Valeu, tamo junto.